Ok. Jesus falou que onde dois ou mais se reunissem, ele estaria ali, né? Para a gente estudar. Eu só sugiro que a gente não avance muito também, né? Para o pessoal não ficar muito perdido. Todos os nossos encontros eu tenho gravado e colocado no YouTube, e aí eu posto no nosso grupo. Então, nós estamos no Livro dos Médiuns, capítulo 4. Eu até não tenho aqui. Capítulo 4, item 44. Quer que eu leia? Pode ser? Faz a prece, né? Vamos. Eu posso fazer para a gente iniciar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Pai, nosso Mestre, queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos, encarnados, desencarnados, para receber um pouquinho das suas lições. Peço para que tenhamos sabedoria de reconhecer as oportunidades, de aplicar as suas lições, de estarmos sempre juntos, de reconhecer todos os passos e todos os estudos que temos tido nesta vida para que a gente possa evoluir espiritualmente. Peço suas bênçãos aos nossos irmãos que não puderam estar presentes na nossa reunião de hoje e quero agradecer ao Jorge e à espiritualidade que está sempre conosco, nos apoiando. E é no nome desse querido Jesus, nosso governador, nosso irmão maior, que oramos e agradecemos sempre a essa oportunidade de aprendizagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. O precedente é o sistema do reflexo. Só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes, e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz. Aqui tem a observação número 1, comunhão. A luz do fenômeno do espírito. Mesas falantes, sonâmbulos, médios, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por Emma Tipse, uma alma coletiva descrevendo por intermédio de uma prancheta, Bruxelas, 1658, Casa de Vroyer. Ela nos apareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco, e dela não falamos senão de memória. É, aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal, que fez poucos prosélitos. O nome de Ematripsé é o que toma o autor para designar o seu coletivo que representa. Toma por epígrafe, não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Essa proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Fazendo uma observação aqui, né, Karina? A, como posso dizer, a toxicidade do intelecto, quer dizer, quando o ser humano está intoxicado pelo, pelo, digamos assim, pelo conhecimento adquirido durante décadas ou durante uma vida de uma pessoa, ela se acha o suprassumo do conhecimento, né? Então ela fica tóxica, ela perde a humildade, e perdendo a humildade, nós perdemos um certo, podemos dizer, perdemos até um certo senso da razão, né? Porque a gente começa a medir
as teorias, os sistemas pelos nossos preconceitos íntimos, né? Porque a gente sabe, a gente acha que nós somos o mais inteligente, o mais esperto, o the best, né? Isso é um absurdo. Perde a Então, conexão com o divino, né? isso. Então fica uma situação, não quer aceitar o simples, que é evidente, é um fato, aí faz o quê? Bota uma situação complexa que só ele entende, mas que ele acha que é o certo, entendeu? É uma situação assim bem ridícula também, né? Esse Sim, sistema, o sistema do reflexo, esse sistema que dá uma coletiva, é assim, falta humildade para o discernimento, né? A pessoa se acha um parâmetro de conhecimento. é. Sistemas, quer falar alguma coisa? Não, tá ok. Só falar oi para Paulinha, que conseguiu entrar. Oi? Paulinha entrou? Entrou. Mas ela deve estar só ouvindo, então, Sim, sim, sim. né? Então vamos continuar. Sistema sonambúlico. Esse sistema faz mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como um precedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium, mas para explicar sua aptidão para tratar dos assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar que, em certos casos, há influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médios para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos, e que forma a exceção e não a regra. Pode-se crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático. A aparência, aliás, que poderia se perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas? Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever. E ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas, ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos na continuação desta obra a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium, mas os fatos nas quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não pode deixar dúvidas a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Exatamente. Como explicar, por exemplo, médios pictógrafos, né? Aqueles que pintam quadros com a mão Sim, direita, com a mão esquerda, com o pé direito e com o pé esquerdo. Peraí, como é que é isso? E ainda o médio falar, dando uma entrevista e aquilo fazendo aqui. É um fenômeno mediúnico. Chico sim, Xavier, escrevendo de trás para frente em inglês. Ele não sabe patavina de inglês. é verdade. Ele escrevendo de uma forma que só pode ser lido pelo espelho. Então, assim, esse sistema não explica. Claro, ele é uma exceção, não é regra, né? Sim, Faz parte de um sistema de médios sonambulos que existe, mas ele não pode comparar, ele não pode colocar tirar uma conclusão e colocar no geral, sim. né? O que falta é o estudo, né? A compreensão do fenômeno mediúnico, que é um fenômeno simples, mas requer muito estudo. E não existe o limite que para a mediunidade. A mediunidade vai ao infinito, Uhum. O que né? naquela época precisava de tudo isso para chamar a atenção do povo pro espiritismo, para a nova filosofia, né? E outra coisa também, como explicar eu colocar uma papel em branco dentro de uma mesinha e depois de
X minutos, eu abro a mesinha, tá escrito lá uma carta para mim. E aí, como se explica esse fenômeno da escrita direta? Entendeu? Então, são muitas coisas que abaixa apenas um, um, uma reflexão sobre determinados tipos de comunicações que ele não resolve, né? Como Kardec fala, não tomar é uma regra, não é? Tomar como exceção, não como regra, né? O sistema sonambúlico. Vamos para o 46? Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui entramos em outra ordem de ideias, estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha. Tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes. Mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar, por momentos, de algum crédito, pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário. Que os seres que se comunicam sejam demônios ou anjos, são seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que vieram, que viveram, perdeu todo o seu prestígio e pode dizer toda a sua verossimilhança, porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fossem elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos morrendo nos tornamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem diferente, bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, prova de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles que se chamam demônios. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Primeiro, há bons e maus espíritos? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos, ou os demônios, se querer chamá-los assim? Afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo? Se assim é, de duas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque em sua bondade não se permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros. Que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos se comunicar? Quando se vos opõe à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar uma verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar fraude? Se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que recomendará a Deus se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas,
praticar caridade em todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Essa questão foi tratada no Livro dos Espíritos, 128 e seguintes, mas recomendamos a esse respeito, como sobre tudo ao que toca a parte religiosa, a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, por M. o Dr. Grant, antigo cônsul da França, assim como a que vamos publicar sob o título de Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Se os espíritos se comunicam é porque, sétimo, se os espíritos se comunicam é porque Deus o permite, vendo as boas e más intenções, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? Que pensareis de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal? Que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem? A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Bem interessante. Kardec, ele fechou com brilhantismo, né? Porque a gente percebe que a pessoa que colocou isso, só o demônio se comunica, é para o quê? É para espalhar o medo, né? Espalhar A a... descrença, né? Eu nem digo a descrença, mas assim, o medo para você não ir procurar o espiritismo, porque o espiritismo é uma obra do demônio. É. Aliás, Infelizmente, essa desculpa é usada até hoje, né? felizmente, veja, século XXI, com todas os avanços da ciência, né, da comunicação, mas a verdade é como o sol. Sim, Ela vai eclodir cedo ou tarde, sim. né? Não tem para onde correr. É. Queremos que certas pessoas... Meu irmão, só um minuto, tudo bem? Tudo bem, meu? Eu acredito que essa questão é para o governo ter mais maneira de manipular a massa, né? Mas Controle, a questão não é o poder. governo, né? A questão é, podemos dizer, Mas, meu irmão, a quem elite começou religiosa. exatamente, quem começou a estipular isso, que se lembra que há muito antes o clero, é claro, na igreja tomou conta da política, de tudo. Então, eles baniram muita coisa que dava poder às pessoas, que dava conhecimento, autoconhecimento, toda essa questão mística, para que justamente as pessoas continuassem ali, né, pagando dízimo para a igreja, pagando os impostos, entendeu? Então, assim, vem de tudo isso, vem do controle, né? Querer controlar. Posso continuar? Pode, pode. Pode. Cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas, por causa das más comunicações a que estão expostos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar, mais ou menos como quando se diz a uma criança: não toques nisso porque isto queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só exercita a curiosidade, e o medo do diabo retém o bem, a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito. Se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo?
Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem com todas as comunicações são obra do demônio, não estariam movidas pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos? Mais ainda, sobre os que tocam os interesses desse mundo, mais do que o outro, não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante, mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso resignar-se a deixar passar as coisas. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão pensaria certamente que este era um mau espírito. Ou o mesmo seria com um judeu no que se concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunica não pode ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele pode o poder temporal. Ainda que não houvesse de resto pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, máximas ensinadas pelo Cristo. Os espíritos não sendo outros que as almas dos homens, e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos, e cujo caráter se refere nas suas comunicações. É um fato incontestável que há maus astuciosos profundamente hipócritas, e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus não deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. Um medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Novamente, Kardec, ele coloca a luz sobre esse ponto, né? Que a melhor Foi coisa... bem interessante a comparação que ele fez com a criança e o medo que colocam nela para que ela não haja, né, de uma maneira errada. Porém, é, é ao contrário, né? Você fala não faça, que aí a pessoa ou a criança vai lá, não, deixa eu tirar a prova. Quero ver se queima ou se não queima. Não tem uma criança que você fala, não põe a mão aí que queima, que ela não vai botar a mão lá e queimar. E com relação à curiosidade, que é aquilo que acho que fala muito mais alto, principalmente se tem provas, né? E naquela época tinham-se as provas das mesas girantes e da folha embaixo, das pranchetas, da cesta, e por mais que os religiosos falassem que era do diabo, enfim, todo mundo que tivesse a curiosidade de saber o que estava acontecendo ou não, ia estar sabendo da notícia, né? Ia plantar aquela sementinha. Enfim. Exatamente. Então, esses que ainda dizem que o espiritismo é obra do demônio, vão ficar sem argumentos quando a própria ciência apresentar os espíritos. Porque vai ser o avanço nessa década agora e a década seguinte na nanotecnologia vai proporcionar a transcomunicação, né? Aí pronto, aí não tem como negar. Por isso que dizemos que Emmanuel fala o seguinte, que o espiritismo não é a religião do futuro, fato, mas é o futuro das religiões. É só dar o tempo ao tempo, entendeu? Você sabe que a gente está estudando aqui em casa, no nosso evangelho, livro do Neville Goddard que se chama O Despertar da Consciência, acho que é isso, não.
expansão da consciência, alguma coisa assim. E o que ele faz é fazer a interpretação metafísica das passagens da Bíblia. Então, o que você falou agora, que o Espiritismo é o futuro das religiões, eu acredito muito nisso, porque o que vai acontecer não é que as religiões vão acabar, elas vão começar a dar uma outra interpretação, né? Colocar esse lado espiritual mais, como é que eu vou dizer, mais material, mais condensado, né? Uma coisa, não que haverão milagres ou que, né, aquelas coisas de provas, mas que a interpretação vai ser de dentro para fora, né? Vai ser mais emocional, enfim. Eu creio que com a vinda de muitos desses espíritos encarnados, né, das crianças índigo, cristais que estão falando, eles vão ter muito mais argumentos, não só com palavra, mas com olhares e ações, com relação à prova da espiritualidade. E aí eu creio que essas novas interpretações das religiões a gente vai conseguir, né, vai junto com a ciência, o que você falou também, né, que está bem próximo essa hora, essa parte da ciência e a espiritualidade se unirem e formar o nosso futuro, que eu tenho bastante esperança ainda, né, de estar encarnada para ver isso, mas para o lado do bem, né, para que desperte dentro das pessoas o amor mesmo, né, o objetivo da evolução espiritual, baseada nos ensinamentos de Jesus, que foi há 2000 anos atrás, mas que é muito atual, né, por causa de interpretações. Enfim, eu acho que a nossa evolução intelectual também ajuda, né, a interpretar as lições de Jesus para a nossa vida hoje. Tanto que a doutrina espírita só conseguiu chegar, só teve a condição de vir à humanidade depois de 1857 anos de Cristo, que esperou a nossa maturidade intelectual, né? O avanço das ciências, o avanço das pesquisas científicas, para ter o fundamento racional, né? Então, tudo no seu tempo, né? Então, o século XXI vai quebrar muitos paradigmas, muitos. E nós devemos estar preparados para a quebra desses paradigmas, porque eles foram construídos por séculos, foram alimentados por séculos. Por exemplo, Jesus é Deus, que a Terra é o centro do universo. Mas é interessante observar, mas a ciência não fala isso. Ela não fala isso, mas diz em outras palavras. Porque na Idade Média se criticava a Igreja pelo fato de que a Terra era o centro do universo. Aí vem a ciência e diz: a Terra é o único planeta com gente inteligente. Gente, mesma coisa. É a mesma coisa com outras palavras. Entendeu? Quer dizer, eu vi um astrofísico no Discovery Science afirmar, um cara super renomado, o cara the best, e ele abre a boca e fala assim, não, porque nós somos a raça mais inteligente do cosmos. Nossa! Ele não é o centro do universo, é o centro cósmico ali. Então, veja como ainda nós somos infantis ainda, né? A gente ainda não consegue ter a maturidade de contrapor isso aí. Para aí, meu irmão, que é isso? Há trilhões e bilhões de planetas aí, vai dizer que é o único ser inteligente. Isso é patético. Isso é, no mínimo, patético. Né? Triste é ver isso de um doutor em astrofísica e dizer né, que agora, é interessante observar, fazendo um pequeno parêntese, nos anos 90, quando um determinado astrofísico falou que a especialidade dele era de procurar exoplanetas, toda a comunidade científica olhava ele com um canto de olho. Porque naquela época, nos anos 90,
não tínhamos telescópios suficientemente potentes para observar planetas em outras estrelas. Precisou dar um pulo de 15 anos para que fosse ao espaço o telescópio Kepler, e a partir daí houve uma revolução na procura de exoplanetas. Olha só, apenas um instrumento óptico para quebrar um paradigma, que só existe planeta no sistema solar. Da mesma forma, nessa década que está se iniciando, quando descobrirmos que existe vida fora da Terra, vida inteligente, e até mais inteligente que a gente, né? Aí vai se quebrar outro paradigma, que nós éramos a criatura mais inteligente do universo, né? Então, as quebras vão ser uma atrás das outras. Antigamente, demorava-se para quebrar um paradigma e vinha outro. Agora não, vai ser um atrás do outro. Vai ser tipo assim, uma metralhadora. E nós deveremos estar preparados para essas quebras de paradigmas, que vai sacudir tanto a filosofia, a ciência, a religião, vai sacudir o conhecimento humano de maneira impressionante. Mas isso é bom, né? E vamos dar um salto de qualidade na compreensão do cosmos, entendeu? Com certeza. E uma coisa que eu acho que a gente precisa vigiar em nós mesmos é não entrar em discussão. Nós Claro, temos nem que ser devemos. exemplo de, O, né, pacificidade. É lógico que deixando bem claro que talvez o nosso silêncio ou a nossa omissão em discutir não quer dizer que a gente está dando a razão a outra pessoa, né? eu tô fazendo o seguinte, estou trazendo comigo o seguinte lema: eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Gente, só um minutinho, tá? Menina, escutei muito isso do meu marido. E aí eu aprendi a não deixar que isso acontecesse, entendeu? Mas a Paula fez esse curso também uma vez comigo, e a gente fez um curso que se chama Barra de Axis. E eles têm uma ferramenta que a gente sempre responde assim: interessante seu ponto de vista. Mas não quer dizer que eu estou concordando, entendeu? Você só diz: interessante seu ponto de vista, porque você pode quebrar uma discussão. E se a pessoa perguntar alguma coisa, você fala assim: mas não é isso que eu acredito, né? Eu tenho uma outra opinião com relação a esse assunto. E, enfim, eu creio que evitaria uma discussão a qual, quando uma dessas começam, a pessoa faz o quê? Ela tampa os ouvidos e não quer escutar mais nada. Aí você vai estar jogando palavras fora, né? Gastando saliva. Mas quando você vem com um argumento a qual faz a pessoa se interessar na sua opinião, aí é diferente. Às vezes não, eu sempre falei para as meninas, né, para as minhas filhas, quando começava uma discussãozinha e aí uma levantava a voz, eu falava assim: olha, se você gritar, ninguém vai te ouvir. Porque quando a gente grita, as pessoas tampam o ouvido, e daí não vai te ouvir mesmo. Se você fala baixinho, as pessoas vão colocar a orelha assim, ó, perto de você para saber o que você está falando. E é assim que a gente pode treinar, né? A sua opinião é interessante, ou então você fala baixinho, mas nunca desviar o olhar, né? Sempre manter a sua personalidade presente. E, enfim, vamos orar, né? Para que essa revolução aí seja meio pacífica, forte, Karina, mas Karina, pacífica. é, como é que o Jorge Alahá gosta de dizer isso, que não é dele a palavra, ele replicou de outra pessoa. É assim: a evolução ocorrerá apesar dos homens ou sem os homens. É uma coisa assim, eu esqueci como é que é o termo. Mesmo se calarem todos os médiuns,
as pedras clamarão. Então não tem como, Karina, não tem como segurar essa evolução. Não tem como. E infeliz é a criatura humana que pensa que que ela detém a verdade. Que ela não detém a verdade coisa nenhuma. E aqui a Terra não é o planeta da verdade, né? É apenas um planetinha que ganha apenas um planeta de primitivo. A Terra só ganha de um planeta primitivo. E ainda tem 4 escalas ainda para percorrer. Regeneração, mundos ditosos e mundos celestiais. Quer dizer, 3 escalas ainda, né? Que a gente não sabe como é que é os ditosos e os celestiais. A gente não sabe, né? Então, nós temos que ter fundamentalmente humildade. Humildade para encarar os desafios da vida, né? Estudar sem a pretensão de querer, sem a arrogância de saber. Eu acho que isso é humildade. Você estuda, mas está ali sempre humilde para aprender. Jesus, que é o Magno, o, a criatura o ser mais iluminado que botou o pé aqui na Terra, ele jamais falou, eu sei mais que vocês. Ele se fez como a gente, pequenininho como nós. Veio, ficou no meio da gente, comeu pão, comeu peixe. Falou de uma forma que nem ninguém outro falou. E a gente não compreendeu ele ainda, né? Nós estamos começando a entendê-lo. A doutrina espírita abriu uma luz muito grande para essa compreensão de Jesus, né? Que quer ser nosso irmão, não quer ser Deus. Ele mesmo falou, quando foi chamado de bom: por que me chamas bom? Só Deus o é, né? Então, vamos dar tempo ao tempo, porque as bases do mundo velho estão ruindo, estão tremendo, né? As bases do materialismo, as bases do, da religião dogmática, as bases da astrofísica, que acha que a Terra é o centro do universo. Então, tudo isso está ruindo, vai ruir e de forma abrupta. E vai dar pena, viu? O pessoal vai ficar, ai, eu pensava que era assim, mas está totalmente diferente, vai ser bom. E vamos, se Deus quiser, vamos ver essa revolução aí. Entendeu? Tá breve, tá breve. Dá tempo ao tempo. Com Entendeu? certeza, com certeza. Paulinha, consegue falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, não, não. Eu só estou ouvindo mesmo. Eu vou anotar aqui onde nós paramos para a gente ver se semana que vem chega mais gente, né? Para a gente É estudar. 47, sistema otimista. Quer ler o 47 e a gente para por aí? Vamos parar no 47, Tá sem bom, pressa, tá tá bom. bom? Uhum. Porque o estudo em grupo objetiva principalmente a interação das pessoas, né? Sim, Esse é o principal, é um dos principais interesses, né? Que as pessoas têm o interesse de participar do estudo, né? Para sim, trocar ideias, porque o grupo se enriquece, com né? certeza. É. Entendeu? Quer alguma consideração, minha irmã? Não, meu irmão. Tenho não. Essa questão Ixi, travou. Caiu. Quer falar alguma coisa, Karina? de uma astróloga brasileira que fala de Plutão. Bem, eu já estava Paulinha. fortíssimo, fortíssimo. Paulinha, tá aqui. E ela fala justamente que ele vai estar entrando. Tô sem internet. Tá quebrando. Tá cortando, minha irmã. Tá quebrando, né? Porque Diz eu tô que do com a lado de 5G, fora. eu Eu tô fiz do lado de fora.
eu fiz uma viagem de 4.000 quilômetros, né, de Belém, passando por Recife e indo para Brasília. Muitos trechos offline, né, sem nem telefonia, nem internet, né? Com a 5G, não vai ter esses espaços mais offline. Vai ser tudo interligado, porque vai ter satélite e vai ter antena, e eles vão se mesclarem, Uhum. entendeu? Então, vai ser bom, né? Porque iremos poder estar conectados em qualquer lugar da Terra. É um Sim, avanço da ciência, né? com certeza. Aquelas comunidades super isoladas, aquelas casinhas na montanha. Quem tiver um celular 5G vai ter conexão, É isso aí. E aonde entendeu? passa toda essa onda? Na dimensão? Qual dimensão passa essa onda? Que ninguém vê. E aí tem gente ainda que não acredita no mundo espiritual, né? Aliás, eu estava ouvindo hoje aqueles vídeos que você colocou no nosso grupo de EQM, muito Sim, bons, muito interessante, muito né? bons. É, Muito interessante, muito interessante. muito É interessante. outro avanço também que vai avançar muito, a questão do estudo das pessoas que têm essa experiência, É, entendeu? é. Infelizmente, a academia ainda está fazendo vista grossa, né? São tantas Infelizmente, evidências, são tantos os relatos, tantos os fatos, mas eles não querem estudar, não querem se debruçar sobre essa realidade, é verdade. entendeu? É. Mas a gente chega lá, né? Vamos Com manter a certeza. nossa fé, formar essa egrégora de que a gente, né, de que tudo isso existe e bora para frente, e não parar de estudar, e não parar de estudar. Então é isso, meu amigo Jorge, meu irmão querido. Foi muito bom. Obrigada de você ter entrado. Eu ia esperar mais uns 5 minutos. Se ninguém entrasse, eu ia fechar. Mas foi muito bom, muito bom. Fico feliz de poder ajudar, Karina. Com certeza. Se você puder fazer a E nossa oração, esse horário então. vai até quando? Até o mês, daqui mês. O Esse quê? horário que aqui no Brasil começou de 8h30, né? Aí é 7h30, é 7h30 ou 6h30 aí agora. Agora são 7h20. 7h20, aqui são 16, 21, são 2 horas de diferença. Quando é que vai ficar 1 hora só de diferença? A partir de quando? Ah, só quando a gente entrar no verão. A gente está no O inverno. verão é em maio, Verão é junho, julho. então vai ficar dois. Ah, beleza, porque eu vou ter aula quarta-feira de inglês. Uhum. Não, ele Vai ter muda, de eu acho que em abril, o Muda em horário. abril, muda antes, né, na Acho que primavera. sim, muda. Março ou abril, alguma coisa assim. É, acho que é mais para abril, maio. É, Ah, mas mas aí a é. gente consegue dar um jeito, porque até 8h20, não, até de 7 a 8h15. Hum. Aí dá tempo de eu vir para cá, Uhum. Tá entendeu? ótimo, tá ótimo. Você faz então a oração para a gente encerrar? Ok, vamos rezar. Jesus de Nazaré, divino irmão, divino amigo, muito obrigado, Senhor da vida, por esse momento de compreensão, de estudo, fortalece-nos no amor, que possamos estudar sem a pretensão de saber, mas a pretensão de servir. Servir sempre, Senhor, na vossa seara. Envolve nossos lares, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos intuir e possamos estar aptos a ouvir seus conselhos e suas orientações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus seja louvado. Gente, boa noite. Tem um assunto agora para resolver. Boa noite, viu? Seja boa noite. Obrigada, Jorge. Tchau. Tchau, tchau. Karina, você vai Oi? parar a gravação? Sim.